Graças a paz, meus irmãos e minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia para a leitura da palavra do nosso Deus. Você está no propósito 365 dias da palavra e aqui todos os dias lemos um pouco a Bíblia. Leitura rápida, fácil, sem religiosidade, todos os dias nos alimentando, fortalecendo a nossa fé no Senhor. Então, se eu te convido, venha fazer parte desse propósito, clique na playlist e inicie sua leitura a partir do dia 1º. Venha ouvir a voz do Senhor todos os dias através da sua palavra. A Bíblia é a boca de Deus que fala conosco diariamente. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade, pelo nosso dia e de seguida iniciaremos a nossa leitura. Amém? Ore ao Senhor, soberano Deus, eterno Pai. Obrigado por mais uma vez estar conosco. Senhor, nos ajuda, ó Pai, a caminhar na Tua presença. Vem fortalecer a nossa fé. Pai, perdoa nossos pecados, nossas falhas, tudo que nós temos feito, ó Pai, que tem te desagradado, que não são poucas coisas, ó Pai, porque nós somos falhos, pecadores. Ó Senhor, precisamos de Ti. Pai, não se aparta de nós, vem falar conosco. Aqui estamos mais uma vez para ouvir a Tua voz. Abre nossa mente para o entendimento, abre o nosso coração e repreende todo o mal que esteja se levantando contra as nossas vidas e contra este propósito. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar nossa leitura. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 13, dando continuidade na leitura no livro de Crônicas. E hoje leremos na versão NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Amém? 2 Crônicas, capítulo 13, todos encontraram. Amém? O reinado de Abias de Judá. Começa assim. No ano 18 do reinado de Jeroboão em Israel, Abias se tornou rei de Judá e governou 3 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Mica e era filha de Uriel, da cidade de Gibeá. Houve uma guerra entre Abias e Jeroboão. Abias foi à batalha com um exército de 400.000 soldados valentes, e Jeroboão levou para a luta 800.000 soldados valentes. Abias subiu o monte Zemaraim, na região montanhosa de Efraim, e do alto do monte gritou para Jeroboão e os seus soldados: Escutem, será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança eterna com Davi, prometendo que ele e seus filhos sempre seriam os reis de Israel? Mas Jeroboão, filho de Nebate, servidor de Salomão, filho de Davi, se revoltou contra o seu pai. E os homens maus e vadios se juntaram a Jeroboão, e eles desafiaram Roboão, filho de Salomão. Roboão era jovem e tímido e não pôde resistir. Vocês são um exército enorme e têm os touros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Pensam que por causa disso vocês podem ir contra o poder que o seu Deus deu aos descendentes do rei Davi? Vocês expulsaram os sacerdotes de Deus, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como os povos pagãos fazem. Qualquer um que aparecer com um touro ou 7 carneiros pode se tornar sacerdote de deuses falsos. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o rejeitamos. Os nossos sacerdotes são descendentes de Arão. Eles servem a Deus e são ajudados pelos levitas. Todos os dias de manhã e à tarde, eles apresentam a Deus sacrifícios que são completamente queimados, oferecem incenso cheiroso, colocam os pães sagrados na mesa pura e à tardinha acendem as lamparinas do candelabro de ouro. Pois nós obedecemos às leis do Senhor nosso Deus, mas vocês o rejeitaram. Deus está conosco e vai à nossa frente, e os seus sacerdotes estão prontos para tocar as cornetas a fim de começar a batalha. Povo de Israel, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Vocês não podem vencer. Mas Jeroboão tinha mandado parte do seu exército ficar atrás dos soldados de Abias. O resto ficou na frente deles. Quando os soldados de Abias olharam para trás e viram que estavam cercados pelos soldados de Jeroboão, gritaram a Deus pedindo socorro. Os sacerdotes tocaram as cornetas, os soldados de Abias gritaram, e Deus derrotou Jeroboão e o seu exército diante de Abias e o seu exército. Os soldados de Israel fugiram dos de Judá, pois Deus lhes deu a vitória. 500.000 soldados de Israel foram mortos por Abias e os seus soldados. Foi uma matança enorme. Assim os soldados de Israel foram derrotados e os de Judá venceram, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e o resto do seu exército e conquistou as cidades de Betel, Gesana e Efron e os povoados que ficam perto delas. Durante o reinado de Abias, Jeroboão nunca voltou a governar.
Finalmente, a ira de Deus atingiu Jeroboão e ele morreu. Abias foi ficando cada vez mais poderoso. Ele casou com 14 mulheres e foi pai de 22 filhos e 16 filhas. O resto da história de Abias, tudo o que ele fez e disse, está escrito na história do profeta Ido. Glória a Deus. Dando continuidade, 2 Crônicas, capítulo 14. O reinado de Asa de Judá. O rei Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. Durante o reinado de Asa, houve 10 anos de paz na terra de Judá. Asa fez o que era bom e direito, e assim agradou ao Senhor seu Deus. Proibiu os sacrifícios nos altares dos deuses estrangeiros e os cultos nos lugares pagãos de adoração. Derrubou as colunas do deus Baal e cortou os postes da deusa Azerá. Ordenou ao povo de Judá que adorasse somente o Senhor, o Deus dos antepassados deles, e obedecesse às suas leis e mandamentos. Proibiu o culto nos lugares pagãos em todas as cidades de Judá e destruiu os altares de incenso, e durante o seu reinado houve paz. Asa construiu muralhas e fortalezas nas cidades, e durante o seu reinado nenhum inimigo guerreou contra ele, pois o Senhor Deus fez com que houvesse paz. Asa disse ao povo de Judá: enquanto não há perigo de guerra, vamos construir nas cidades muralhas, fortalezas e portões com trancas, pois temos adorado o Senhor nosso Deus e temos procurado obedecer ao que Ele manda. É por isso que Ele nos tem deixado viver em paz com todos os povos vizinhos. Portanto, tudo isso foi construído e houve progresso. O rei Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, armados com escudos e lanças, e 280 mil homens de Benjamim, armados com escudos e arcos e flechas. Todos eram soldados valentes. Um etíope, chamado Zera, marchou contra Judá com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra e avançou até a cidade de Maressa. Asa saiu para lutar contra ele e os dois exércitos se prepararam para a batalha no vale de Zefata, perto de Maressa. Aí Asa pediu socorro ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Deus, tu podes socorrer tanto os fortes como os fracos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois confiamos em ti e em teu nome estamos aqui para lutar contra este grande exército. Tu, ó Senhor, és o nosso Deus. Ninguém pode resistir ao teu poder. Quando Asa e os seus soldados atacaram, Deus derrotou os etíopes e eles fugiram, sendo perseguidos por Asa e pelo seu exército até Gerá. Todos os etíopes foram mortos, não ficou nem um só com vida, pois foram derrotados por Deus, o Senhor, e pelo seu exército. Os soldados de Asa carregaram consigo tudo o que puderam. Depois atacaram e invadiram as cidades que ficavam perto de Gerá, pois todos os moradores estavam com medo de Deus. E os soldados de Asa pegaram todas as riquezas que havia nessas cidades. Atacaram também os acampamentos onde havia rebanhos, pegaram muitas ovelhas e camelos e depois voltaram para Jerusalém. Glória a Deus. Dando continuidade, vamos agora para o livro de Atos, capítulo 28. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Todos encontraram em Malta. Começa assim: quando já estávamos em terra sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe daquela ilha. Ele nos recebeu muito bem e durante 3 dias nós fomos seus hóspedes. O pai dele estava de cama doente com febre e disenteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Depois disso, os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. Eles mostraram muito respeito por nós e quando embarcamos puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. De Malta para Roma, versículo 11.
Depois de ficarmos 3 meses na ilha, embarcamos num navio da cidade de Alexandria, que tinha na proa a figura dos deuses gêmeos, Castor e Pólux. O navio tinha passado o inverno na ilha. Nós chegamos à cidade de Siracusa, onde ficamos 3 dias. Dali seguimos viagem e chegamos à cidade de Régio. No dia seguinte, o vento começou a soprar do sul e em 2 dias chegamos a Pozzuoli. Nessa cidade encontramos alguns cristãos que nos pediram que ficássemos com eles uma semana. E assim chegamos a Roma. Os irmãos de Roma tinham recebido a notícia da nossa chegada e foram se encontrar conosco nos povoados de Praça, de Ápio e de Três Vendas. Ao ver esses irmãos, Paulo agradeceu a Deus e se animou. Em Roma, versículo 16. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, guardado por um soldado. 3 dias depois, Paulo convidou os líderes dos judeus de Roma para se encontrarem com ele. Quando estavam reunidos, ele disse: Meus irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra os costumes que recebemos dos nossos antepassados. Mesmo assim, eu fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, pois não acharam nenhum motivo para me condenar à morte. Mas os judeus não queriam que me soltasse. Por isso, fui obrigado a pedir para ser julgado pelo imperador, embora eu não tenha nenhuma acusação para fazer contra o meu próprio povo. Foi por esse motivo que pedi para ver vocês e conversarmos. Estou preso com estas correntes de ferro por causa daquele que o povo de Israel espera. Então eles disseram: Nós não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito. Também nenhum dos nossos irmãos veio de lá com qualquer notícia ou para falar mal de você. Mas gostaríamos de ouvir você dizer o que pensa, pois sabemos que de fato em todos os lugares falam contra essa seita a qual você pertence. Então marcaram um dia com Paulo. Nesse dia, muitos deles foram ao lugar onde Paulo estava. Desde a manhã até a noite, ele lhes anunciou e explicou a mensagem sobre o reino de Deus. E, por meio da lei de Moisés e dos livros dos profetas, procurou convencê-los a respeito de Jesus. Alguns aceitaram as suas palavras, mas outros não creram. Então todos foram embora, conversando entre si. Mas antes que saíssem, Paulo ainda disse mais uma coisa. O Espírito Santo tinha razão quando falou por meio do profeta Isaías aos antepassados de vocês, pois ele disse a Isaías: Vai e diga a esta gente: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. E Paulo terminou dizendo: Pois fiquem sabendo que Deus mandou a mensagem de salvação para os não-judeus e eles escutaram. Depois que Paulo disse isso, os judeus foram embora discutindo com violência. Durante 2 anos, Paulo morou ali numa casa alugada e recebia todos que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda a coragem e liberdade. Glória a Deus! Leitura maravilhosa, que nos ensina tanta coisa, mesmo que muitos não creiam, nós temos que continuar falando, porque haverão aqueles que vão crer no nosso Senhor Salvador. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade e pela leitura do dia de hoje. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua imensa bondade. Ó Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por cada versículo dito hoje, nesse dia, aos nossos corações. Pai, abre cada vez mais a nossa mente, o nosso coração para o entendimento, Pai. Nos ajuda a te entender e a caminhar segundo a tua ação da palavra. Perdoa nossos pecados. Nos ajuda, Pai, faz cair por terra qualquer que seja a incredulidade, o problema que venha tirar o foco de continuar esse propósito, de te ouvir, de te adorar, de te servir. Assim oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Glória a Deus, que o Senhor abençoe tua vida. Amanhã teremos mais uma oportunidade, mais um dia para lermos a palavra do nosso Deus. Amém. Deus abençoe sua vida, fique na paz e até amanhã, até a próxima leitura. Fique com Deus.